Salve, salve, galera! Hoje eu fiz um compiladão de dúvidas sobre o cultivo mineral na fibra de coco. Então, tem alguns fatos, né, que vocês precisam conhecer antes também. Por exemplo, dúvidas mais básicas sobre o que é EC, por que a gente precisa medir e ajustar o EC, por que a gente precisa estar trabalhando nos níveis corretos do EC, qual a importância disso para a planta, para a osmose como um todo. E também, por que a gente vai estar cultivando com sais e não com os fertilizantes líquidos? E como a gente cultiva com sais? Cara, aquele meu vídeo que a gente falou sobre fertilizantes líquidos, muita gente veio me fazer essa pergunta. Mas afinal, Cadu, como é que eu cultivo com sais? Então eu preferi juntar aqui alguns slides para mostrar como é o cultivo no dia a dia, na prática. Que, cara, vocês vão ver que é muito fácil. É tão fácil quanto o líquido. Então, a gente vai estar vendo tudo aqui hoje. Ah, e uma última perguntinha. O cultivo tem que ser 100% na fibra de coco? Posso usar tufa? Tenho que usar perlita? Como é que é essa história? Então, muitas perguntas, muita coisa boa. Então, quer saber a resposta delas? Vem comigo para a gente assistir esse vídeo, beleza? Mas, antes da gente começar, cara, pô, na moral, deixa o like aí, se inscreve, isso ajuda muito a gente aqui no canal. Pô, mais de 60% de vocês que assistem aqui em todos os nossos conteúdos não se inscrevem. Meu Deus, por quê? Então, pô, se inscreve aí que ajuda muito, beleza? Valeu, agora vamos pro vídeo. Chama! Então, show, galera. Respondendo a galera, parte 4. Chama, vamos ver. O que é EC? Qual a importância do EC? Por que a gente precisa medir e ajustar ele? Como é que a gente cultiva com fertilizantes de sais? E a gente tem que cultivar 100% no coco? Pode ser outra coisa? Tem que ter perlita? Então, vamos comigo e vamos nessa. Esse vamos nessa sempre me lembra do Kenan e Kel, né, mano? Mas, antes da gente começar, galera, informações rápidas. Se você não tá ligado, Cultilight é uma loja. A gente trabalha com iluminação e equipamentos para cultivo. Então, corre lá. Cara, quer fazer parte de uma comunidade grátis que você pode conversar sobre a planta, tirar suas dúvidas, mandar as fotinhas do seu cultivo para como? Tirar as plantas ali de possíveis problemas? Corre lá na nossa comunidade no Telegram. Vai lá que o papo rola quente. Então, chama. E se você não me conhece, eu sou o Cadu, sou engenheiro de produção, formado na Universidade Federal Fluminense. Sou paciente medicinal desde 2016, tenho meu habeas corpus desde 2020 por aí. Também sou pesquisador canábico e estou criando um grupo de pesquisa aqui na UF. Estou criando não, está criado, né? Então a gente já está começando a desenrolar umas pesquisinhas aqui e acolá. Então vem comigo e vamos nessa. Então, galera, essa pergunta foi feita por esse user aqui, né? E ele perguntou basicamente quase todas as perguntas da aula de hoje foi ele que fez. Então ele falou o seguinte: fala mais sobre como funciona o EC, para que tem que medir, como cultivar com fertilizantes de sais. Para cultivar utilizando fertilizantes de sais, tem que usar solo 100% coco? Cara, ele fez todas as perguntas e aí eu falei, cara, se eu responder tudo aqui, era melhor fazer um vídeo, mano, porque é muita dúvida e, pô, muita dúvida boa também. Então, te agradeço. Galera, mandem suas dúvidas aí, a gente lê todas, não dá para responder todas porque o bagulho tá ficando muito doido, mas a gente seleciona várias para responder em vídeo, então manda sua dúvida. Então, afinal, galera, o que é EC? EC é condutividade elétrica. Ele basicamente vai medir a quantidade de sais que tem ali na água. Aí, a gente tem diversas outras medidas. A gente pode estar medindo como ppm, partes por milhão, ou TDS, total de sólidos dissolvidos. Se a gente for ver aqui na tabela, cara, a gente vê que um converte para o outro. É basicamente a mesma forma de medir. Basicamente, são formas diferentes de medir a mesma coisa. Então, EC, a gente vê que tem um respondente para ppm. Ah, Cadu, qual que tu recomenda? Qual que tu usa mais? Cara, eu comecei a aprender sobre o tema com ppm. Mas lá na gringa, eles recomendam muito tu usar o EC porque você fica mais global. Tá? O ppm 500, por exemplo, que é o que a gente usa aqui no Brasil, se a gente está conversando lá na gringa ou lá na Europa, que pode estar utilizando o ppm 700, a gente meio que fica descalibrado na conversa, porque o ppm tem duas versões. É como se a gente estivesse usando, ao invés de estar usando centímetros, está usando polegadas, sacou? Seria esse tipo de coisa. Então, para deixar a conversa universal, o mais recomendado seria estar utilizando o SC. Mas você pode usar o ppm 500, que é o aqui do Brasil, tranquilamente também, beleza? É basicamente isso, cara. Basicamente isso. Por que eles são importantes? Cara, essas medidas são basicamente medidas de concentração ali da nossa fertilização. Eles medem quanto de sal que tem ali na água. Sal, quando a gente fala sal, são os sais minerais. Basicamente isso. Então, o EC vai medir o quão concentrada está aquela solução. E por que isso importa, né?
Qual a importância do EC? Por quê? Se a gente coloca muito sal na água, o que vai ter ali? Um excesso de nutrientes, um excesso de sais. E esse EC alto, cara, essa alta concentração de nutrientes vai causar duas coisas negativas na sua planta. Por exemplo, se ela está no estágio de que aquele EC é muito alto. O primeiro, cara, excesso de nutrientes é tóxico, então vai queimar muito suas plantas. E um fator que poucos sabem também, cara, que o excesso de EC, por conta da osmose, cara, como aqui vai estar mais concentrado do que a própria solução que está dentro das raízes ali da planta, em contato com as raízes da planta, cara, o EC meio que vai puxar água também da planta, então vai deixar ela mais desidratada, cara. É um efeito muito interessante também da gente estar ligado. Então, toda esse alto EC, cara, é muito negativo. Então, a gente precisa medir e precisa ajustar esse EC para a gente estar entregando exatamente o que a planta quer, nem mais, nem menos. Porque se a gente está entregando menos do que ela quer, cara, vai estar faltando vários nutrientes para ela construir suas paredes celulares, para fazer sua energia, para fazer seus processos. Vai faltar um monte de coisa e ela vai performar menos. Então, por exemplo, alto EC é muito ruim, é tóxico. Pô, pouco EC pode ser pouca alimentação, poucos nutrientes, pode faltar coisa e a planta também não vai performar. Então a gente tem que estar entregando sempre certinho o que ela quer, sem mais nem menos. Então, ó, mostrando aqui para vocês, cada estágio da planta vai requerer diferentes concentrações de nutrientes. Então, cara, esses aqui são os valores básicos, cara, valores básicos. Diferentes linhas, diferentes métodos, podem ter níveis diferentes, mas então eu tô passando esse aqui que é mais generalista para vocês ficarem. Então a gente consegue ver que o SC, ele começa baixinho, quando a planta ela é uma mudinha, cara, ela precisa de pouca concentração de sais. Então a gente começa baixo, chega num ápice ali no final da floração e depois começa a diminuir. Durante a maturação e o estágio de finalização, já começamos a descer os níveis de nutrientes, que a planta vai chegando no final do ciclo dela, vai chegando no final da vida dela, e aí, pô, já vai dizendo um adeus, e aí, pô, só agradece, né? Não tem como. Então, vamos para a próxima pergunta agora, que seria como cultivar com esses fertilizantes de sais, né, cara? Então, eu queria mostrar alguns líquidos aqui e resumir para a galera, porque, pô, eu senti que uma pessoa ou outra falou, tipo, mas cultivar com sal é muito difícil, o líquido aqui ele é facinho, você coloca ali, não precisa nem medir, não precisa nem calibrar. Cara, seria muito interessante você estar medindo e calibrando, primeiro ponto. Mas vamos lá, de fato, os fertilizantes líquidos têm pontos positivos, como são de fácil uso, eles também são facilmente absorvidos. Aí você pode ter eles orgânicos ou inorgânicos, isso meio que tanto faz, né? Mas, cara, a real é que muitos deles são sais diluídos. Então é muito melhor a gente estar cultivando com sal, principalmente porque a gente gasta muito menos, cara. Os sais, cara, a gente gasta 10 a 20 vezes menos. Esses fertilizantes aqui, eles são caros porque eles são importados. Além de serem diluídos, eles são importados, a gente paga no frete e, pô, eles são muito mais volumosos, então o frete também é muito mais caro, os impostos também deixam tudo mais caro. Então, cara, você tem que entender que é um bagulho inacessível para muitos, e se a gente pode diminuir 10 a 20 vezes o custo, pô, é uma grande diferença, né? Ainda mais a longo prazo. O cultivo é eterno, é um hobby eterno, como eu gosto de falar. A gente acaba que acha que vai cultivar rapidinho, né? E vira um bagulho que tu vai ver, tu tá trabalhando na cena, né? É basicamente isso. Na cena legal, deixando claro, FBI, deixando claro, trabalhando na cena legal. Então, beleza. Cara, os sais também são facilmente absorvidos, porque são elementos que já estão na forma biodisponível para as plantas. Então, cara, a planta absorve rapidinho. Cara, você comprar eles em sais comparado com líquidos, você também reduz muito a chance de contaminação. Porque você fica de pipetinha ali, pegando pipeta suja, deixa a pipeta suja ali, mó tempão, vai pegando direto da garrafinha de fertilizante, pode contaminar a sua solução. Sacou? Estragar seu fertilizante, algum fungo ali dominar. Nos sais, isso é muito difícil de acontecer, porque geralmente eles são secos, não é molhado. A gente faz como? Basicamente, você vai comprar o saquinho de sal, guardar num potinho, igual o potinho de casa mesmo, galera, igual o pote de casa. E aí, cara, você vai pesar quanto que você quer usar. Uma colherzinha seca, limpinha, coloca quanto que você quer usar. É basicamente assim que você cultiva com os sais. Então eu queria mostrar literalmente como é. E aí, beleza. Como é que é, Cadu, na prática? Basicamente, você vai dissolver esses sais na água
E depois de dissolver na proporção certinha, né, você vai misturar na solução final. É importante lembrar, cara, que cada um deles tem que ser misturado separadamente. Então, por exemplo, eu vou fazer 2 litros. Cara, pega 5 copinhos de 100 ml ou de 50 ml e dilui cada sal, a quantidade que você vai usar, separadamente nesses 5 copos diferentes. Mistura bem até que esteja 100% dissolvido. Porque se você só pegar os 5 sais, jogar tudo no mesmo pote e jogar lá no seu reservatório ou no seu negócio final, no seu volume final, cara, eles não vão dissolver, te garanto. Então dissolve cada um separado, em um copinho separado, e vai jogando um por um, na ordem certinha que eu ensinei no nosso guia de cultivo. Põe na tela editor, chama. Então, chama no guia de cultivo. Então, vai fazendo separadinho para eles misturarem bem. Senão, um pode meio que ligar com o outro e eles ficarem lá no fundo, sacou? Mas, e alguns, cara, eles até fazem as próprias soluções meio que... vou fazer meu próprio GH, meu próprio General Hydroponics. Então, ele já deixa uma pré-diluição muito concentrada na garrafinha, de cada um separado, e aí vai colocando de gotinha em gotinha. Você só precisa para saber, como é que eu faço isso, cara? São basicamente regras de 3 que você vai seguindo. Então, para cultivar nesses métodos, cara, tem dezenas de receitas. Eu até ouso falar que as receitas são infinitas. É uma análise combinatória infinita. Porque a gente tem o NPK, que a gente quer entregar nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio, todos os micronutrientes, todos os macronutrientes, tudo ali, muita coisa. Mas a gente também tem muitos sais, a gente também tem muitos sais minerais. A gente pode entregar a mesma coisa, os mesmos níveis de nutrição que a planta precisa, com N fertilizantes. Essa é a verdade. Então você pode cultivar com qualquer coisa. Cadu, posso cultivar com DIM? Pode. Cadu, posso cultivar ao invés de nitrato de cálcio, com sulfato de potássio, MKP, posso usar Point Prod? Pode também, cara. Você só precisa estar entregando os níveis corretos de NPK. Basicamente isso. Então, Cadu, quais são os níveis corretos de NPK? Cara, para Vega, como base, eu coloquei o da receita que eu uso. E para Flora, como base, eu coloquei essa dessa receita que eu uso também. É importante lembrar, cara, que nas últimas 2 semanas de floração, você tem que mudar de receita. Não é essa receita que você usa. Por quê? No finalzinho da floração, você tem que diminuir muito o nitrogênio. Então, a gente vai estar utilizando uma receita que é com cloreto de cálcio ao invés de nitrato de cálcio. Então, qual é a receita? Eu não coloquei aqui, mas tem lá no guia de cultivo. Não sei qual parte é, mas o editor vai colocar aí na tela, beleza? Então, galera, existem dezenas de receitas. Cara, se você usar alguma que seja comprovada e está entregando o NPK certinho, show. É basicamente isso que você quer fazer. É basicamente isso. Cara, eu gosto muito dessa receita de sais, cara, porque eles têm um custo muito baixo. Tipo, você gasta 300, 400 reais por ano, às vezes até menos do que isso. Tipo, você gasta 300, 400 reais, compra todos esses. E, cara, dura muito, muito, cara. Tem um custo-benefício muito grande, muito grande. E você entrega tudo certinho, cara. Aí, essas são as receitas. Basicamente, agora você precisa ajustar. Na Vega, essa receita aqui, ela tá com EC de 2,3. Então, você tem que ajustar. Você tem que ajustar. E para ajustar é basicamente uma regra de 3. Você quer... Ali era 2,3. Eu estou no início da Vega, que é 1,1, mais ou menos. Então você pode cortar aquela receita na metade e você vai estar entregando mais ou menos 1.150 de EC. É mais ou menos isso, sacou? Então você diminui de acordo com a proporção que você quer alcançar ali, você multiplica aqui para reduzir. Aí você vai fazendo a regra de 3. Caraca, eu tenho que reduzir em 50% para chegar no EC que eu quero? Multiplica todos esses aqui na metade, por 0,5. Ou 50%, coloca a porcentagem. Aí vai te entregar o valor que você tem que fazer de gramas por litro. É basicamente isso, galera, que vocês têm que fazer para ter um ótimo cultivo com fertilizante de sal. Você precisa ter os ingredientes, ter uma boa receita e fazer esses ajustes da receita para saber quando que você tem que usar, quando que você quer aplicar. É bem simples depois que você pega a visão. E galera, última pergunta. Tem que ser solo 100% no coco? Tem que ser 100% no coco? Essa pergunta eu fiquei com 2 dúvidas. Se ele está falando do coco com diluição de perlita ou se pode ser turfa também. Então eu decidi responder as duas. Então vamos falar sobre a primeira pergunta, se só no coco. Cara, pode ser sim, só no coco. Só no coco é muito bom. Eu já fiz várias vezes só no coco e, sempre dá certo. Mas é muito recomendado você adicionar 10% ali desse volume em perlita. Fica muito bom. E,
acresce também a aeração mais no solo, também ajuda um pouquinho na drenagem e adiciona também um pouquinho de sílica, que a perlita também tem. Então, pô, é top ter perlita nesse nosso tipo de cultivo. Cadu, pode ser turfa? Cara, pode ser turfa sim, mas eu gosto também de deixar bem claro que o cultivo na turfa ele é bem diferente desse tipo de cultivo que a gente faz aqui, cara. Esse nosso tipo de cultivo aqui, ele é conhecido como fertirrigação de alta frequência. É um cultivo que ele é quase uma hidroponia, é rega diária, é um alto volume de rega, a gente sempre trocando a solução. Então, eu passo todos os meus tutoriais falando do cultivo no coco. Ah, Cadu, vou fazer a perlita, vou fazer na tufa, quero fazer na tufa. Beleza, pode fazer. Mas aí já não siga minhas dicas, porque na tufa, cara, é uma frequência de rega completamente diferente. O cultivo na tufa já se assemelha mais a um cultivo no supersolo. Uma rega ali a cada 2, 3 dias, sem tanto runoff assim. O coco já não é água, 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 blá, 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 blá. É quase uma hidroponia. Então, fica atento quanto a isso, que são estilos diferentes, que possuem características diferentes e diferentes formas de trabalhar. Então, atente-se. Então, galera, já chegamos ao final. Você que chegou até o final, curtiu o vídeo, chama aí no like, pô. Senta a mão no like. Algumas dúvidas aqui pra gente seguir esse papo. Você cultiva no mineral? Que receita que você usa por aí? Você usa Plant Prod? Qual é a proporção? Manda o guia aí pra galera, pô. Fala qual que tu tá usando, qual é o seu método de cultivo atual. Pô, vocês gostam mais desses temas de mais mineral, mais orgânico? Quer ver mais mineral aqui também? Eu sei que a gente também fala muito de orgânico. Então, pô, deixa os comentários aí embaixo que a gente lê tudo. E, cara, quer ajudar a gente? Dá aquela forcinha. Manda o nosso vídeo para algum amigo seu, cara. De pouco em pouco a gente vai espalhando a ideia do cultivo, vai abrindo as mentes, cada vez vai ter mais jardineiro aqui no Brasil e ninguém vai parar nós, mano. Ninguém vai parar nós, é assim que a gente faz nossa luta. Abrindo a mente com conhecimento, evoluindo em geral, todo mundo sabendo que pode cultivar, que dá para fazer, que é barato, que você não é um foguete da NASA que você está fazendo, ou é uma planta final. Ajustou as paradas, vai dar bom. Então, chama! E, pô, galera, tá assistindo nossas aulas aqui, quer fazer um material completaço? Então, vou convidar vocês para fazer parte da nossa próxima turma. A gente já está finalizando nossa terceira turma de cultivo agora e a quarta turma de cultivo vai começar. Então, já se inscreva, vou deixar o link aí embaixo. Venha fazer parte, os feedbacks estão sensacionais. O nosso material, cara, tá muito top. Então, clica aí para saber mais informação também, beleza? Então, galera, é isso. Final de vídeo. Curtiu? Deixa o like e se inscreve. Pô, maior galera não se inscreve. Então, dá essa moral aí, já. Beleza? Então, galera, abraço de Cadu e bom curtir pra geral.